O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham de casa, vocês que estão aqui nesta igreja, queridos padres que celebram conosco, hoje a resposta do Salmo responsorial praticamente dá o tom de toda a liturgia para nós. Vai dizer, né? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Então é esse o grande desejo do nosso coração, como foi o desejo do coração do salmista também, ao escrever essas palavras. É isso que nós queremos para hoje, que Deus brilhe sobre nós, que faça brilhar o esplendor da sua face sobre nós, sobre a humanidade. E que o esplendor da ressurreição de Jesus continue brilhando sobre nós, como brilhou no Sábado Santo, que nós celebramos o grande dia da ressurreição do Senhor. Por isso que a igreja, como mãe amorosa, coloca para nós esses 50 dias de tempo pascal, para que nós possamos experimentar todos os dias, em especial nestes dias, a face do Senhor brilhando sobre nós. A face do Senhor brilha sobre nós, em especial na comunidade. É o que nós estamos escutando. Escutamos domingo passado, no Evangelho, na liturgia toda, durante a semana. Vamos escutar também por alguns dias que o ressuscitado se faz sempre presente na comunidade, e é na comunidade que nós podemos experimentar os dons do ressuscitado. A paz que Ele nos dá e o perdão que Ele nos concede. E com a graça de Deus nós podemos, a partir de amanhã, celebrar de novo a ressurreição do Senhor em comunidade. Tantas foram as discussões durante estes dias, né, sobre ser essencial ou não voltar ao templo. Mas nós, cristãos verdadeiros, de fé firme, de fé verdadeira, sabemos que é essencial voltar ao templo, com todos os cuidados, com tudo aquilo que é necessário e exigido de nós. Mas Deus exige de nós também que nós estejamos aqui, em comunidade, vendo o rosto um dos outros, vendo a face do Senhor brilhar no rosto do outro e deixando com que a face do Senhor brilhe também para nós, celebrando a liturgia no seu templo, na sua casa. Então, graças a Deus, por bondade de Deus, nós podemos voltar às celebrações presenciais e experimentar o dom do ressuscitado. Este mesmo ressuscitado que hoje nos questiona, ele aparece na comunidade, deseja a paz,
Aqueles que estão em comunidade ficam assustados, ficam cheios de medo, porque pensam que estão vendo um fantasma. E Jesus pergunta, e Jesus nos pergunta hoje também. Não vamos deixar essa pergunta de Jesus morta nas páginas deste evangelho. Vamos fazer com que elas tenham vida em nossa vida hoje. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Tocai em mim, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. E é Jesus mesmo que se apresenta hoje. Como eu disse na homilia no Sábado Santo, a ressurreição do Senhor não é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás e para nós já não tem importância nenhuma mais. E infelizmente muitos de nós vivemos hoje como se Jesus fosse ainda um fantasma, como se fosse uma realidade passageira, uma realidade etérea, como se fosse um mito, como se fosse uma fábula, como se fosse uma história muito bonita, como se fosse um amontoado de ideias e teorias e estudos. Mas não, Jesus é verdadeiro, e Jesus existe de verdade, e Jesus é ressuscitado de verdade no meio de nós hoje. Ele existe. Então por que nós ainda estamos preocupados? Por que nós ainda vivemos preocupados com tantas coisas em nossas vidas? Por que nós ainda temos dúvidas no nosso coração? Sendo que o Senhor se apresenta de maneira tão forte, tão presente, tão firme em nosso meio. Então nos questionemos hoje, sobre a nossa fé, sobre às vezes a nossa falta de fé e o excesso de medo nas coisas, o excesso de preocupação. Claro que existem preocupações justas, mas às vezes nós nos preocupamos de maneira excessiva e esquecemos que Ele está no meio de nós e todos os dias Ele nos oferece a sua paz. Pax vobis, a paz esteja convosco. É esse desejo de Jesus, é essa palavra de Jesus que precisa ecoar nas nossas vidas hoje. Nosso mundo tão atribulado por tantas dificuldades, pela pandemia, por tantas dúvidas e por tantas preocupações, esquece que o ressuscitado é o Deus da paz. É o Deus da perseverança. Porque quanto mais medrosos nós estamos ou somos, quanto mais preocupados e quanto mais dúvidas no nosso coração nós temos, mais a tentação da falta de perseverança vem a nós. Então sejamos perseverantes e toquemos em Jesus. E Ele próprio nos convida, como convidou Tomé na semana passada, nos convida também hoje. Tocai em mim e vede. Nós precisamos então tocar em Jesus todos os dias. Tocar em Jesus sendo íntimos dele, sendo verdadeiros amigos de Jesus, pela nossa oração, pelos nossos sacrifícios, pela caridade para com o outro. Tocar em Jesus e lembrar mais uma vez que Ele não é somente uma ideia, não é um Deus distante de nós, não é uma coisa abstrata. Jesus é concreto, Ele existe de verdade. Precisamos sempre lembrar disso, por isso que eu repito de novo: Jesus existe e Jesus é ressuscitado em nosso meio. Precisamos também, tocando em Jesus, lembrar que é preciso passar pelas cruzes da vida e passar com coragem. Jesus vai dizer, que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre Ele na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Ele precisou passar pela cruz para nos dar a ressurreição, para que nós possamos hoje ainda, depois de 2000 anos, estar aqui celebrando essa força, estar aproveitando de todas as graças e dons que Ele tem para nos oferecer. Então nós precisamos lembrar hoje também, celebrando sim a alegria da Páscoa, durante estes dias e durante toda a nossa vida, precisamos lembrar que foi preciso passar pela cruz e nós precisamos aceitar as nossas cruzes. Quando nós olhamos para o ressuscitado, nós vemos as marcas da crucifixão. Vai dizer a teologia para nós que o ressuscitado é o crucificado. Uma realidade não se desprende da outra. A glória não se desprende do sofrimento, da humilhação de Jesus, e também não acontece isso em nossa vida. As 3 leituras de hoje, primeira leitura, segunda e o Evangelho, tem algo muito importante. Algo precisa ser muito marcante também para nós hoje. A ressurreição de Jesus nos tira do pecado.
Então Jesus oferece a paz e também oferece para nós o perdão dos pecados. Então são os grandes dons do ressuscitado: a paz, o Espírito Santo e este Espírito que nos tira do pecado, que nos leva para perto de Deus e que nos chama à conversão. Vai dizer a primeira leitura, São Pedro dizendo de maneira tão bela, tão magistral: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Então precisamos nós honrar o sacrifício de Cristo com a nossa conversão. Precisamos abandonar nesse tempo pascal os velhos hábitos e acolher a novidade da ressurreição. Nós celebramos todos os anos a ressurreição, só que nós não podemos celebrar da mesma maneira todos os anos. Todos os anos a ressurreição do Senhor precisa trazer uma novidade em nossas vidas. Precisa trazer novos ares, um novo impulso para a nossa caminhada. Não podemos ficar na vida antiga, nos hábitos antigos. E acolhendo a novidade da ressurreição, nós nos comprometemos com o amor de Deus. Então eu digo de novo, não podemos viver como se nada tivesse acontecido, como se um homem qualquer tivesse sido crucificado. Não foi um homem qualquer, não é um homem qualquer, é Deus que ressuscitou e que está no meio de nós e que vive e reina para sempre. Então nós não podemos viver nossa vida como se nada tivesse acontecido. Precisamos nos comprometer, dar toda a nossa vida para Deus, ter todos os nossos esforços para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele. Por fim, então, relembrando, Jesus nos oferece a paz. Então lembremos hoje que é só Ele que pode nos salvar. Só Ele pode nos dar paz verdadeira. A paz do mundo não é nada. A paz que talvez nós possamos oferecer para os outros também não é nada. A verdadeira paz que nós precisamos buscar é a paz do ressuscitado. Paz que mesmo em meio a tribulações, a sofrimentos, à guerra, à pandemia, ao desemprego, à morte, é a paz que nos consola, que nos induz a levantar, que nos levanta e nos dá vida nova. Então só Ele pode nos dar essa paz. Só nele nós podemos ser salvos. E termino dizendo as palavras do Salmo, que sejam palavras que fiquem no nosso coração no dia de hoje e por toda a nossa vida. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me, na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança em minha vida, à minha vida. Peçamos então que o Senhor possa nos dar essa paz, nos encher do seu Espírito e dar segurança às nossas vidas, dar a nossa felicidade, e que brilhe sobre nós o esplendor da vossa face, da face do ressuscitado. Deus nos ajude.